Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós já começamos na aula passada, que foi estudar sobre os números que podem estar relacionados às soluções. Estudamos concentração comum e estudamos densidade. Hoje nós vamos ver fração em massa, fração em volume e molaridade. Bem, aqui são alguns exemplos de concentrações ou fórmulas que estão relacionadas às soluções, né? Estudamos na aula passada sobre concentração em massa, também chamada de concentração comum, e a fórmula dele é C igual a massa do soluto, lembrando que toda vez que tiver o número 1, está se referindo ao soluto. Se é M, então é a massa do soluto. E V, quando não tem número, é um volume, no caso, o volume da solução. Estudamos densidade, que é representado pela letra D minúsculo, e aí no caso é M, uma massa, mas uma massa de algo que não tem número, então uma massa da solução. Observem que parecem, mas são diferentes, porque aqui especificamente é a massa do soluto, M1. E quando eu vou para a densidade, eu estou me referindo à massa da solução. E sobre o volume da solução, que é a mesma coisa da concentração. A diferença vai ser na massa. Hoje nós vamos estudar fração em massa e fração em volume, tá? E essa outra fórmula, que ela pode ser chamada de concentração molar, pode ser chamada de molaridade, ou ainda concentração em mol por litro. E qual a simbologia dela? M, tá? Então, fração em massa, ela também é chamada de título em massa. Então, é XM, né, fração em massa, ou esse Tzinho aqui, massa, título, tá? É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, já que a massa da solução é M1 mais M2. Então, a fórmula é essa, ó. Fração em massa é a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, que eles dois juntos formam a massa da solução. Observe também que ele diz que esse número sempre vai variar, XM, sempre vai variar de 0 a 1. Então, se você resolver e der 2, já entenda que seu cálculo está errado. Se der 1,5, seu dado está errado, tá? Então, ele é um número que vai variar sempre entre 0 e 1. Então, 0,5, 0,55, 0,9, tá? Pronto. Com base nesse... E ele é adimensional, ou seja, não tem unidade. Nesse caso, é realmente só o número. Por quê? Porque se em cima aqui é massa e tiver em gramas, e aqui embaixo também é massa que está em grama, grama com grama vai ser eliminado. E eu posso saber, em termos de percentual, esse valor em massa. E aí, como é que eu vou descobrir? Só multiplicar esse valor da fração em massa por 100. E aí você descobre em termos de percentual. Vamos lá para o exemplo. Uma solução de cloreto de sódio, uma solução. Estou dizendo especificamente de cloreto de sódio. Logo, esse é o soluto. Em água, preparei uma solução de cloreto de sódio em água, que é solvente, e contém 40 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, em 460 gramas de água. Qual o percentual em massa? Percentual em massa, Mzinho, dessa solução. Aí você vai descobrir o XM primeiro, né? A fração em massa. XM, aplicando a fórmula, é a massa do soluto sobre a massa da solução. Aí vou aplicar aqui os dados. Nós temos o M1, que é o soluto. Ele tem massa de 40 gramas. E falo que tem o da água, que é o solvente, logo é M2, um valor de
460 gramas. E aí eu posso ter a outra fórmula, que é a massa do soluto M1 sobre M1 mais M2. Então, vai ser 40 gramas, vou botar aqui a unidade para a gente ver como ela desaparece, dividido por 40 gramas mais 460 gramas. Então, vai ficar 40 gramas dividido por 500 gramas. E vai dar XM 0,08. 0,08. Tá? Aí, parou aqui a questão? Não, porque ele quer o percentual. Observe que grama vai embora com grama, por isso que XM não tem unidade, vai ser adimensional. E ele quer o valor do percentual em massa. Então, o percentual em massa vai ser esse XM vezes 100. Então, o percentual vai ser 0,08 vezes 100, que vai dar 8%. Então, essa é a resposta. Fração em volume vai ser a mesma coisa, porém agora eu falo em termos de volume. XV, também chamado de título em volume. Qual a relação? Se na fração em massa era a massa do soluto sobre a massa da solução, então é o volume do soluto sobre o volume da solução, onde o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Então é a mesma fórmula. Você só tem que saber quando na questão se ele está falando em termos de massa ou se ele está falando em termos de volume, porque a idealização é parecida, é soluto sobre solução. Aí, se for em termos de massa, é massa do soluto sobre massa da solução. Se for em termos de volume, aí é V, tá? V, volume do soluto sobre o volume da solução. Ela também é adimensional, não tem unidade. E o valor dela também vai variar sempre de 0 a 1. Você nunca vai achar um valor igual a 2, igual a 3. E para descobrir o percentual, é só multiplicar por 100. Vamos lá aqui para a interpretação. O vinagre é uma solução. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Então, o solvente usado é água e o soluto é o ácido acético, é o soluto. Qual o título? Agora ele já não falou mais fração e volume, ele chamou foi título em volume, mas a fórmula é a mesma. Ele quer as duas coisas, qual o título em volume e o percentual em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre. Então, vamos aqui, ó. Ele está dando que o V1 é igual a 55 ml. O V1, porque eu estou falando do soluto ácido acético. Estou falando do vinagre, que está em 1 litro de vinagre. Observe que o vinagre já é a solução. Eu não estou falando da água, né, para ser V2. Estou falando logo da solução. Então, eu já tenho que V é igual a 1 litro. Só o que é que você vai precisar? Padronizar as unidades. Eu não posso ter dimensões diferentes. Então, eu vou converter 55 ml para litro ou posso converter o litro para ml. Então, eu vou converter aqui embaixo, para que fiquem nas mesmas unidades. Então, 1 litro é igual a 1000 ml. Aí, vou lá na formulinha. XV, fração e volume, é igual a V1 sobre V. Então, vai ser 55 ml dividido por 1000 ml. Por que que eu tenho que deixar igual? Porque eu ia dividir ml para litro e o número não é igual. Então, quando eu converto, agora eu elimino as unidades, ó. Por isso que ele fica adimensional, sem unidade. Então, o XV vai dar igual a... XV vai ser igual a 0,055. Então, achamos a primeira resposta. Mas ele quer também o percentual em volume. Então, é esse XV vezes 100.
Então, vai ser 0,055 vezes 100. Daí, o percentual em volume vai ser igual a 5,5%. Aí, a gente achou as duas respostas. Observem que, às vezes, vocês só precisam saber o que é volume, o que é solvente e o que é a solução. Porque, será que isso aqui, esse vinagre já será que o vinagre é o solvente? Não. Ó, ele falou que o vinagre é uma solução aquosa, então o vinagre é a própria solução. Então, esse 1 litro é da solução. Por isso que eu não chamei aqui de V2. Diferentemente, se eu tivesse falado que eu estou usando 1 litro de água, aí sim, 1 litro de água eu teria que somar ainda com 55 para descobrir o volume real da solução, tá? Então, essas questões, elas são muito interpretativas e, às vezes, é isso que faz a gente, às vezes, perder uma questão. Aqui é um outro exemplo. O etanol possui concentração e volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros de água. Então, aqui é da água. É o V2 que eu estou procurando. V2 que eu estou procurando. Existente em 10 litros desse álcool hidratado. Em 10 litros desse álcool hidratado. Então, se eu estou falando que é do álcool hidratado, do álcool com a água, então ele é a solução. Ele é o V, certo? E aí estou dizendo que o percentual é de 93%. O etanol possui concentração e volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros de água, V2, quando eu tenho 10 litros desse álcool hidratado, ou seja, quando eu tenho a solução pronta, que é o V. Aí a gente vai aqui descobrir que XV, o título, a fração em volume é V1 sobre V1 mais V2, tá? V1 mais V2. Só que observe que ele deu um percentual. Aí você lembra que o percentual em volume é o XV vezes 100. Então, esse número aqui é 93,3 é o percentual em volume. E eu quero descobrir o XV vezes 100. XV, vou dividir, vai ser 93,3 dividido por 100. Então, o XV vai ser igual a 0,933. XV vai ser igual a 9,33. Certo, então eu descobri, ó, XV. Descobri XV. Agora eu posso substituir esse número, ó, aqui. Então vai ficar 0,933. V1 eu não sei, V1 eu não sei, né? V1 eu não sei, mas eu sei quem é V. Eu não sei quem é V1, mas eu sei quem é V. Porque V são 10 litros. Aí eu sei quem é V, que V vale 10 litros, ó. V vale 10 litros. Então, 0,933 é V1 sobre 10. E aí eu descubro o valor de V1, que V1 vai ser 0,933 vezes 10, que vai dar 9,33 litros. Só que a gente descobriu foi V1. A gente não descobriu V2. V2 é o da água, mas eu tenho V. V é igual a V1 mais V2. V a gente já sabe que é 10. V é igual a 10. V1 a gente descobriu, é igual a 9,33 litros, menos V2, que é o que mais V2, que é o que a gente vai descobrir. Aí eu isolo V2 e passo esse número para cá, negativo. Então, V2 vai ser igual a 10 menos
933, que vai dar quanto, V2? Vai dar 0,67 litros, 0,67 litros. Só que observe que ele quer em mililitros. Então, para isso, você sabe que 1 litro tem 1000 ml. Então, 0,67 litros vai ser X. E aí, X vai dar 670 ml para V2. Então, desses 10 litros, 9,33 litros era de álcool, para que desse 93%, e 0,67 litros, que é a mesma coisa de 670 ml, era referente ao V2, tá? V2. Ok agora? E aí, algum retorno no chat? Certo. Então, vamos para outra fórmula, que é a fórmula de molaridade. Ela é a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, número de mols, N1. Número de mols a gente vai chamar de N1, e ele está falando especificamente do soluto, sobre o volume da solução. Então, a fórmula é essa, né? N1, que é mol, por litro, que é por volume, que é V em litros, geralmente, tá? Só o que acontece? As questões, elas não te fornecem logo o N1. Elas podem te informar a massa do soluto e a massa molecular do soluto e não te informar o N1 direto. E aí você tem como chegar, porque N1 eu preciso trabalhar com as propriedades do soluto, né? Mas existem questões, e às vezes quem tiver interesse já pode aprender direto essa. Dependendo dos dados que ele te dá, se você já viu que ele não deu N, número de mols, mas te deu massa do soluto e a massa molecular do soluto, você já joga nessa fórmula aqui. Mas as duas são equivalentes, você vai achar a mesma resposta se usar as duas separadas ou se usar essa aqui logo de uma vez. Então vamos lá aqui, ó. Como que a gente vai encontrar questões quando ele pede, ó, molaridade, concentração molar? Agora em termos de mol por litro. Em termos de mol por litro. Bem, ó, qual a molaridade? Qual a molaridade? Então, a fórmula de molaridade, se ele falar qual a molaridade, qual a concentração molar, qual a concentração em mol por litro, a fórmula é essa. Molaridade é uma emissão, número de mols, que é N1, sobre o volume da solução. Você lembra da fórmula e você vê o que você tem para trabalhar. Qual a molaridade? Então, já estou pesquisando isso aqui. De uma solução cujo volume da solução é de 0,250. Então, eu já sei que V é igual a 0,250 litros. Esse é o V. E contém 26,8 gramas. Observe que aqui é grama, é massa, não é mol. Então, eu não tenho N, eu tenho é massa. Massa de quem? Do soluto, o cloreto de sódio. Então, eu tenho M1, que é o Mzinho pequeno, e 1 se referindo ao soluto, que é igual a 26,8 gramas. E aí ele dá a fórmula, né, desse soluto, que é CaCl2. Aí ele observa que ele dá as massas molares do cálcio e a massa molar do cloro. E aí te deu o quê? A fórmula molecular. Aí você diz assim, mas eu não tenho N para eu descobrir a molaridade, eu não tenho N. Mas você pode descobrir, usando essa fórmula aqui, ó, que número de mols é a massa do soluto sobre a massa molar desse soluto, ó. Ele te deu esse número? Deu, que foi o 26,8. Isso aqui ele te deu direto? Não te deu, mas ele te deu a fórmula e te deu os valores de cada elemento que dá para você descobrir. Aí a gente vai calcular a massa molar. Então, ó, tem um cálcio. Então, a massa de um cálcio vai ser 40,1 gramas por mol. E a massa de 2 cloros, que vai ser 2 vezes 35,5
gramas por mol. Resolvendo, aqui vai ficar 40,1 gramas por mol. E aqui vai ficar 71 gramas por mol. Só que como é a molécula toda, eu preciso somar. Então, vai dar 111,1 grama por mol. Pronto, agora eu achei o quê? O M desse soluto. Eu achei o MM1. Então, ó, esse valor aqui nós temos, que é o 26,8, e esse valor nós encontramos. Então, 26,8 gramas dividido por 111, que é esse valor aqui de baixo, 0,1 gramas por mol. Então, grama vai embora com grama e eu vou descobrir quanto é o valor de N1. É aproximadamente 0,24 mol. Então, a gente achou N1. Agora, com N1, que é mol, eu descubro isso aqui que nos interessa, ó, que é a molaridade. Então, agora eu venho para cá. A molaridade vai ser, quanto é o número de mols? O que a gente descobriu? 0,24 mols dividido pelo volume, que é 0,250 litros. E a resposta aproximadamente da molaridade vai ser de 0,96, não posso cortar, mol dividido para litro. Então, esse é o valor da molaridade. Pronto, agora vamos para uma questão Enem, né? Ver como é que ela geralmente vem. E aí a gente vai ver que ela não é tão complicada, apesar do texto bem grande. Em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro, que é o FeSO4, e aí ele já deu a massa molar igual a 152 gramas por mol. Então, para anemia, usa-se o sulfato de ferro. E aí ele mostrou a simbologia do sulfato de ferro e disse que a massa molar dele é de 152 gramas por mol. Recomendado por dia que se use de ferro, recomendada como suplemento de ferro, foi de 30 miligramas por dia. Então, para tratar a anemia, utiliza-se essa substância, que ela é fonte de ferro, e o recomendado é que a gente faça um uso de 300 miligramas por dia. 300 miligramas por dia. Acima desse valor, a mucosa intestinal atua como barreira, impedindo a absorção do ferro. Foram analisados 5 frascos de suplementos, contendo solução aquosa de ferro, cujos resultados encontrados estão no quadro abaixo, encontram-se no quadro abaixo. Se for ingerido 10 ml por dia de cada medicamento para anemia, a amostra que conterá a concentração de sulfato de ferro mais próxima da recomendada é a que está no frasco 1, no frasco 2, no frasco 3, ou no frasco 4 ou no frasco 5. Então, observe que ele falou muita coisa, mas aqui eu destaco para vocês o que é mais importante. Ele falou que a quantidade recomendada por dia é de 300 miligramas de ferro, né? Deu que a substância, o sulfato de ferro, tem massa molar de 152 e me falou de um volume que, por exemplo, se eu ingerir 10 ml por dia, né, desse medicamento, qual será a concentração ideal? E aí, ó, observe que o M é o ferro, o soluto é o ferro. Aí ele deu ali, ó, que M1 recomendado por dia, a massa desse ferro por dia recomendada é de 300 miligramas por dia. Se eu levar em conta um volume de 10 ml, volume 10 ml. Qual desses frascos aqui com essas concentrações, e aí eu já vejo que aqui ele fala em mol por litro, então ele está falando de molaridade. Qual dessas molaridades vai ter o frasco com a concentração ideal de ferro? Aí vamos aqui, molaridade é igual ao número de mols sobre volume. Molaridade é o que eu quero, número de mols eu não tem, volume eu tenho, porque o volume é em 10 ml. Observe que ele quer em litro, porque ele está falando em mol por litro, então eu vou ter que converter isso aqui para litro. Vai ser a mesma coisa de 0,010 litros.
Estou convertendo porque estou vendo que os dados ele trabalha com litros. Então, eu preciso converter esses 10 ml para litro. Então, 10 ml é a mesma coisa de 0,010 litros. E aí, a gente pode descobrir o N1. O N1 eu não tenho, mas posso descobrir, porque é a massa do soluto sobre a massa molecular do soluto. Aí você também tem que observar, ó, ele deu a massa molecular, que foi o MM1 é igual a 152 gramas por mol. Ele deu o M1 e deu o MM1. Só que observe que aqui está em miligramas e aqui está em grama. Lembra que quando for fazer divisão tem que estar tudo padronizado. Então, 300 miligramas dividido por 152 gramas por mol. Mas lembre que você precisa padronizar aqui. Eu preciso transformar isso para grama, que vai ser a mesma coisa de 0,300 gramas dividido por 152 gramas por mol. Quando eu corto grama com grama, eu vou ter o N, né, que é o número de mol. Número de mols, eu vou ter o N, então vou vir para cá. Então, N1 vai ser igual a 0,00197 mols. Esse é o valor de N. Agora eu jogo na fórmula aqui, ó. Agora esse dado aqui eu posso jogar na fórmula para encontrar a molaridade. Então, a molaridade vai ser igual a 0,00197 mols dividido pelo volume em litros, 0,10 litros. E aí a resposta que nós vamos encontrar da molaridade vai ser igual a 0,97. Mas qual é a resposta mais próxima disso? A resposta mais próxima disso é o 0,2 mol por litro. Então, essa é a resposta.